Bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. Escolha o seu lugar e se assente. Então, ao iniciarmos aqui, começarmos a pensar no capítulo 2, nós precisamos primeiro voltar e lembrar algumas coisas, por exemplo, da aula que o seminarista Lucas deu e também do Raul. E aí a minha pergunta a vocês é: qual é o plano de fundo que nós temos aqui em 1 Tessalonicenses, ou as cartas de Tessalonicenses? Qual é o contexto, o plano de fundo que nós encontramos aqui? E aí eu quero aí a participação de vocês, e vocês que também estão online, por favor, participem também, porque vocês fazem aí parte da nossa aula também, tá? Então, qual é o plano de fundo que nós encontramos aqui em Tessalonicenses? O que vocês marcaram, o que vocês destacam, o que vocês lembram aí desse contexto, desse plano de fundo? A segunda viagem missionária de Paulo. Legal, então Paulo estava na segunda viagem missionária. O que mais? A esperança na volta de Cristo, preparando os irmãos. Beleza, então nós encontramos aqui três palavras que foram até evidenciadas muito pelo Raul na semana passada: fé, esperança e amor. Excelente, tenham sempre isso em mente. O que mais que nós encontramos aqui? Paulo ficou encantado com a conversão dos Tessalonicenses. Bacana. Colocou eles como exemplo, como modelo. Bacana, isso aí nós vamos destacar também no capítulo 2. Paulo elogiando eles. Mas há um outro ponto: qual é a cultura que foi encontrada ali em Tessalonicenses? Como assim? Era uma cidade de grande destaque. Isso, mas tinha uma cultura, né? Qual era a cultura que estava ali? Aliás, a cultura deles, né? De Tessalônica. A cultura grega. E é importante nós observarmos isso e trazermos a nossa memória para a gente mergulhar no capítulo 2, tá? Que é a cultura grega. Então, Paulo, quando foi comissionado, ele ali, Atos vai revelar, né? Atos vai mostrar para a gente como foi a sua chegada, né, a Tessalônica, mas nós não podemos esquecer que nós estamos observando um texto que parte de uma cultura grega. Paulo está, então, entrando em uma cultura grega, tá? E isso nós precisamos observar, tá ok? Então, no capítulo 1, no verso 6, o que ele vai dizer aí? Como é que, o que ele encontra? Então ele diz assim, ó, na parte final: posto que em meio de muita tribulação. Então veja que Paulo está diante de uma cultura grega, diante de muita tribulação, ele apresenta o Evangelho. Então, vamos formando aí esse plano de fundo dentro, né, para a gente aí mergulhar dentro desse capítulo 2. Né? Então, a questão da fé, esperança e amor foi muito evidenciado na aula passada. Também foi evidenciado pelo seminarista Raul na aula passada algo voltado ao quê? A viver o Evangelho, né? A vida dentro do Evangelho, ou viver de modo digno do Evangelho. E também foi destacado a questão de missões, de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, ok? Então, tendo aí esse plano de fundo, nós entramos então no capítulo 2. E, ainda assim, antes de nós começarmos a caminhar aí versos a versos e entendermos o texto, eu quero fazer aqui alguns destaques, na verdade 3 destaques. O primeiro dele é que nós não devemos perder de vista que este capítulo, ou o capítulo 1, 2 e 3, nós vamos enxergar o relacionamento de Paulo com os cristãos de Tessalonicenses, de Tessalônica, né? Os Tessalonicenses. Então, assim, veja que nós vamos enxergar esse relacionamento, e nós também temos que ter em mente que
Paulo pregou o evangelho também àqueles que não eram judeus, aos gentios. Ou seja, então quando Paulo chega ali para pregar o evangelho, ele não foi pregar somente para os judeus que já tinham uma noção, de certa forma, de Deus e todo esse sistema, tá? Então, aqui nós vamos enxergar a fundo esse relacionamento. Há um segundo destaque que nós temos que fazer aqui, lembrar, que é reforçar que Paulo tinha uma preocupação muito grande. E dentro do todo, se você já leu toda a carta, eu espero que você tenha feito isso, há uma preocupação de Paulo com os ensinamentos que estavam acontecendo ali a respeito da segunda volta de Cristo. Porque havia, de certa forma, uma confusão, né, a respeito dessa segunda volta de Cristo. Então Paulo tinha isso em mente, Paulo tinha essa preocupação. Nós vamos ver lá quando chegarmos a partir do próximo capítulo, 4, 5, a gente vai ver mais a fundo essa preocupação com a volta de Cristo. Mas nós temos que ter esse destaque em mente. E há um terceiro destaque aqui que nós precisamos fazer, que é voltado à cultura. Por quê? Nós estamos diante de uma carta onde ela foi escrita a pessoas que cultuavam a ídolos, onde a idolatria era muito presente. E quais são, vamos relembrar um pouco lá o período escolar. Quando você está na escola, quais são os destaques quando alguém fala de cultura grega? O que você pensa quando alguém fala em cultura grega? Os pensadores, os filósofos, o que mais? Atenas, dentro os deuses, misturado dentro dessa cultura grega. E há algo interessante também que nós não podemos esquecer, porque o texto não vai assim deixar claro para a gente, mas dentro do contexto, e é por isso que eu digo para vocês que nós precisamos destacar o contexto, por quê? Porque lá também havia traços da mitologia. Então havia traços do quê? Daquela guerra entre o bem e o mal dentro de um cosmos limitado. Entendeu? Então assim, quando nós observamos tudo isso, e nós vamos enxergar nesse capítulo 2 uma defesa que Paulo está fazendo, quanto ao período que ele passou com os Tessalonicenses, nós precisamos ter isso em mente, né? Aí você vai dizer assim para mim, mas tudo bem, mas eu já li também que os filósofos, eles combateram a mitologia. Sim, os filósofos, eles foram muito críticos quanto à mitologia, dizendo isso não existe. E os filósofos, o que eles faziam, o que eles tinham ali para si? A ideia de... diz o meu pastor que desculpa é uma licença para errar de novo, né? A senhora está atrasada em pelo menos 17 minutos. Mas a gente conversa em casa, viu? Então, meus irmãos, os filósofos, sim, eles combateram a mitologia, mas lembre-se que os filósofos também, eles queriam o quê? Explicar a razão, com razão, o viver e tudo quanto existiam. Então, veja que são ideias aqui que elas estão dentro de um ambiente que Paulo vai chegar a encontrar, né? Aí, assim, para a gente usar um texto que exemplifica a ideia da filosofia ali grega. Tudo bem que você vai falar para mim que Tessalônica fica lá a 100 e tantos quilômetros de Atenas, mas se a gente voltar os nossos olhos para Atos 17, quando Paulo chega em Atenas, então ele está em Tessalônica, e aí ele vai para Bereia, de Bereia ele chega em Atenas, e aí se depara com toda a idolatria contida dentro de uma filosofia grega ali, dentro dos ídolos. E aí, veja como é interessante, porque Paulo diretamente, aqui em Atos, né, Lucas vai citar duas escolas de pensadores, os epicureus e os estoicos. E assim, é interessante a gente pensar, porque os epicureus, eles
tinham o prazer como fim de todas as coisas. E eles jamais entendiam que assim, há uma vida após a morte, ou há um espírito. Não, para eles era viver aqui agora nesse mundo. Esse mundo é uma matéria, então assim, viva buscando o prazer. Então veja que as pessoas que estavam dentro daquela cultura eram influenciados por essas ideias, mitologia, filosofia. Não era ou era idolatria a Deus ou era idolatria ao homem, né? Ou idolatria ao homem, tem esse aspecto, e você depois aprofundando um pouco mais essa ideia, tem Atos 17, na descoberta desse Deus, do Deus desconhecido, você vai enxergar muito disso, assim, para tudo tinha que ter um Deus, entendeu? Então assim, esses são os epicureus. Os outros citados são os estoicos, que também tinham a ideia de prazer em si, né? Eles queriam também ter o prazer. Ok, eles acreditavam até que tinha um Deus que fazia toda a ideia ali de destino e tal, e que você tinha que viver o seu destino, e aquilo tinha que dar prazer. Então eles não tinham expectativas em nada, expectativa de nada, porque se eu crio uma expectativa e não dá certo, então eu estou frustrado e eu não tenho prazer. Então tudo voltado, como a Samantha colocou, tudo voltado aos homens. E nós precisamos então ter essa ideia, tá? Se a gente for estudar diretamente o contexto próximo aqui de Tessalonicenses, ali nós encontramos uma escola filosófica dos cínicos, que aí a gente vai também tratar um pouquinho a respeito desses caras que estavam bem presentes ali, tá? Então, nós precisamos ter todo esse plano de fundo para nós entendermos a defesa que Paulo está fazendo aqui no capítulo 2, tá? E aí nós devemos lembrar que quem perseguiu Paulo foram os judeus. Porém, Paulo, como eu comentei já, ele foi comissionado a pregar tanto a judeus quanto os gentios, né? Então, apesar dessa perseguição, Paulo, então, ele se esforça em levar o evangelho. Isso nós vimos na aula passada. Então, reforço, por que eu estou gastando esses minutos iniciais aqui do nosso estudo para fazer isso? Justamente e reforço aos irmãos, porque Paulo vai passar esse capítulo 2 inteiro defendendo o momento em que ele esteve ali em Tessalônica, o momento em que ele prega uma palavra, que é a palavra da verdade, e aí logo nós precisamos fazer esse paralelo com esses filósofos, com essas filosofias que nós encontramos dentro da cultura, né? Então nós precisamos observar. E vamos aí então entrar dentro aí do capítulo 2. Eu quero ler aos poucos, eu peço que alguém leia para a gente dos versos 1 a 3. Então capítulo 2, dos versos 1 a 3. O que diz aí? Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança no nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dor. Veja como é curioso, porque nós precisamos observar que em dois momentos aqui desse capítulo, ele vai atrelar, lembra que eu comentei que o capítulo 1, 2 e 3, ele vai fazer ali de certa forma uma defesa, então nós encontramos uma ligação direta já com o verso 5 do capítulo 1, quando ele vai dizer que o evangelho foi pregado no poder do Espírito Santo. Então Paulo ele começa reforçando dentro dessa ideia, e é interessante porque aqueles que estavam perseguindo a Paulo, eles tinham uma ideia do quê? Que Paulo, Silas, Timóteo, eles estavam enganando as pessoas por razões egoístas. Por quê? Se nós olharmos dentro da cultura, haviam os filósofos que destilavam das suas oratórias de belos textos
e eram pessoas que faziam isso para desfrutar de dinheiro. Haviam muitas pessoas gananciosas que, através da intelectualidade, eles se utilizavam disso para arrecadar fundos. Haviam muitas pessoas ali da época que eram enganadores, né? Então Paulo faz, dentro desse contexto, Paulo diz assim, poxa, eu preciso defender aquilo que eu estou pregando. Eu preciso me defender. Por quê? Porque eu não sou igual a estes que vocês têm encontrado aqui na cultura. Eu não estou aqui dizendo, e nós vamos caminhando aqui, palavras minhas. E aí ele vai usar assim, poxa, por onde nós passamos, frutificou, deu frutos. E nós precisamos observar que o evangelho, quando pregado, ele precisa dar frutos, né? Então, assim, nós precisamos ter isso em mente, que o resultado não é nosso. Quando nós evangelizamos, quando nós falamos de Jesus a alguém, o resultado não é nosso, tá? Não é por resultado. O pastor, ele destaca muito essa ideia. Porque muitas vezes nós temos a mente de que a igreja precisa estar cheia. Não, o resultado não é nosso. Veja que quem está trabalhando aqui desde já é o Espírito Santo de Deus, né? Então é o Espírito Santo de Deus que aplica a palavra no coração das pessoas. Paulo está dizendo assim, olha, deu fruto, como o Léo destacou ali na introdução, quando nós estávamos levantando o contexto, que Paulo se alegrou porque houve ali conversões, mas frutos de quem? Do Espírito Santo de Deus. Paulo pregou a palavra, Paulo pregou o verdadeiro evangelho, e através do Espírito Santo, ele que faz a obra dentro do coração do homem, então ali há frutos. E aí ele vai destacar que ele foi perseguido, né? Então nós tivemos dificuldade em Filipos, nós apanhamos, enfim, nós passamos por muitos apertos, fomos maltratados, como vocês sabem disso. Porém, olha como é interessante, porque Paulo aqui, ele está falando do quê? Da palavra de Deus. Então Paulo não está falando da sua ideia, das suas... Não, ele está falando da palavra de Deus, e aí ele diz assim, com confiança. Porque ele sabia o que ele estava pregando. Ele conhecia ao Cristo, o qual ele estava anunciando ali. Né? Então, nós vemos aqui Paulo dizendo assim, dentro da ideia, né, que as trevas, ela não pode prevalecer diante de uma luz. Oi, pode falar alguém? Oi, Pedro. Então vamos dar sequência. Nós precisamos observar que essas pessoas que estavam perseguindo Paulo também tem um outro ponto aqui, porque vamos colocar assim, que a ideia dos caras era assim, se nós perseguimos Paulo e os seus companheiros, nós vamos conseguir o quê? Acabar com a mensagem dele. Veja a ideia daqueles que estavam perseguindo. Então, se nós colocarmos, por exemplo, Paulo para fora daqui, o evangelho vai se disseminar. E um outro pensamento que eles tinham era a ideia de que assim, se ele for para fora, então isso quer dizer que ele é também um semelhante aos outros, um enganador. Porque Paulo vai fazer a sua defesa, ao mesmo tempo que em vários versículos ele vai dizer do amor que ele tem pelos de Tessalonicenses, de Tessalônica. Entendeu? Então assim, Paulo está fazendo uma autodefesa dele e do Evangelho. Por quê? Contra toda aquela cultura que estava contra ele. Tá? Então, Paulo, ele age ali, ele trata com sinceridade. Né? Paulo vai pregar um evangelho verdadeiro, como eu destaquei, o evangelho de Deus. Né? Paulo vai pregar a palavra de Deus. Né?
Então, nós precisamos aí observar isso. Então, vamos continuar a ler. Vai ler para a gente alguém do verso 4 ao verso 6. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiarem o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Disto, Deus é testemunha. Também jamais andamos buscando glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Veja como é curioso, porque ele começa o versículo 4 dizendo, pelo contrário o quê? Aí a gente volta, né, que a exortação que Paulo estava fazendo, ela não eram palavras de enganação, não eram palavras de impureza. Por quê? Porque estava falando da palavra de Deus, não eram palavras que se baseia em dolo ou dolo? Dolo, em dolo, né? Em fraude, não era algo mentiroso. Então ele diz, pelo contrário. E aí ele diz o quê? Visto que fomos aprovados por Deus. Paulo foi o quê? Um obreiro aprovado. Nós temos que pensar e destacar essa ideia, porque quando nós olhamos o sentido dessa palavra dentro do grego, dá uma ideia o quê? De alguém que foi eleito para um cargo público. Né? Então, Paulo ele foi aprovado, né? Um obreiro aprovado a pregar a palavra de Deus, a pregar esse glorioso conteúdo de Deus, glorioso evangelho a respeito de Cristo. Paulo tinha prazer em pregar, e não só em pregar, mas em viver esse evangelho. Né? A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. E é curioso a gente pensar aqui, porque nós precisamos parar por um instante e olharmos um pouco a teologia que nós vemos muito por aí. Né? Por quê? Pessoas têm pregado em busca de bajulação para os outros e si mesmo. Ou seja, pessoas têm pregado aquilo que as pessoas querem ouvir. Então, poxa, minha igreja está abarrotada. Você quer encher uma igreja? Você quer ver faltar lugar? Você começa a pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Você começa a pregar prosperidade. Você começa a pregar que Deus é amor independente do que você faça. Você não tem responsabilidade nenhuma de viver em santidade. Viva, e aqui, viva do jeito que você quiser. Mas quando você vier aqui no culto, o momento que o pastor falar, pede perdão, você pede perdão. Você entendeu? Paulo está dizendo assim, eu não vim aqui para bajular vocês. Eu não vim aqui para falar o que vocês querem ouvir. Eu vim aqui falar de um evangelho. Eu vim falar aqui de Cristo Jesus. Eu vim falar aqui de salvação. Eu vim falar aqui daquele que pode libertar vocês dos ídolos, que vocês estão presos. Então, não vim aqui para bajular ninguém, né? Dentro dessa ideia de bajulação, havia também a ideia dos lucros. Né? Quando filósofos e há um grupo maior de pessoas ali, não só dos filósofos, mas dos conselheiros ali, que eles, vamos dizer assim, falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir e obtinha ali lucros. Né? Então, assim, não é aquela ideia, muitos tinham... talvez a gente possa comparar hoje, quando você vai numa palestra motivacional de autoajuda. Então você paga e a pessoa vai colocar você lá nas nuvens. Ela vai falar que você é a melhor pessoa do mundo.
sabe assim? Então, essa era uma cultura, e Paulo diz assim, não, eu não vim para isso não, viu? Eu não vim para isso não. Só que aí ele vai tratar também, nós vamos ver, que ele trata como um filho, né? Ele trata os Tessalonicenses como filho. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, né? Então, nós devemos lembrar que quando há essa ideia de bajulação, ela é uma ideia de glória que não é dada a Deus. E se a glória não é dada a Deus, ela é vanglória, né? Então, é até algo curioso, né? De nós pensarmos, né? Dentro aí do que Paulo vai nos ensinar. Veja que há um outro ponto também dentro da teologia paulina, mas da teologia bíblica, e que nós temos que ter isso em mente. O verso 6 diz, também jamais andamos buscando glória de homens, complementando essa ideia de bajulação e da vanglória. Ou seja, nada do que nós fazemos, nós devemos fazer aos homens, mas nós devemos visar o quê? A glória de Deus. Veja, Paulo está dizendo assim, olha, eu fui perseguido, eu apanhei, fui maltratado, eu estou tendo dificuldade, os caras querem me pegar, querem me matar, eu tenho que sair fugir de madrugada, tudo isso aqui não é por causa de vocês, é por causa da glória de Deus, é porque o Evangelho precisa ser pregado, vocês precisam conhecer a Cristo. Veja que todo esse envolvimento de Paulo com os Tessalonicenses é para a glória de Deus. E a gente vai vendo na vida de Paulo essa ideia, né, da glória de Deus. Alguém lê para a gente aí o verso 7 e 8, por favor. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estavam prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. Qual, Felipe? Até o 8, beleza. Então, olha como é curioso, porque Paulo ele prega o Evangelho, Paulo exorta ao povo, mas além de pregar esse Evangelho de salvação, Paulo os tratava com muito amor. Paulo dedicava a eles esse amor como uma ama, né, que alimenta o seu filho, vamos dizer assim, é um exemplo mais claro. Aqui não é a ideia de uma babá, alguém que cuida do seu filho, não é essa a ideia que Paulo está falando. Olha como é interessante, porque Paulo dá a ideia aqui, quando ele traz essa ideia de ama, é a ideia de a mãe que amamenta o seu filho e que cuida do seu filho, que é o seu filho, né? Acho que aqui na sala só a Samanta, eu não sei se tem alguém online, talvez Bruna, ou alguma outra irmã que esteja online, mas vai entender assim muito melhor do que nós que ainda não temos filhos, do que é esse cuidado, essa preocupação que se tem com os filhos, né? Então, nos tornamos carinhosos entre vós, que ama que acaricie os seus próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida. Olha como é curioso o nível de amor que Paulo tem ao pregar o Evangelho. Isso demonstra o que? Cuidado. Então, não é só uma ideia de vou pregar o Evangelho e as pessoas se interessam pelo Evangelho e aí de repente as pessoas elas
são ali convertidas ao Senhor e acabou, você não faz mais nada. Olha como é curioso nós pensarmos. Lembre-se que nas cartas de Paulo, nós precisamos lembrar que ele tinha uma outra preocupação, que era o quê? De voltar aonde ele passou. Discipulado, né? É um cuidado constante. Cuidado constante. Veja como é interessante, né, essa ideia. Eu prego o Evangelho, mas eu também cuido, eu também me preocupo. Mas vamos lá. É curioso porque Paulo ele passa a chamar os irmãos, as pessoas aqui e os convertidos de irmãos. Ou seja, já havia ali parte da família. Paulo os trata e os chama de irmãos. E a gente vai entender isso quando a gente vai lá, por exemplo, para Efésios, quando Paulo vai tratar da eleição, Paulo vai tratar de uma só unidade em Cristo, e aí aqui já traz um alerta para nós. Paulo está dizendo que se preciso fosse, daria a própria vida. Claro que o contexto aqui era de perseguição e de morte, né? se levado a fundo. Mas veja a preocupação, e de verdade, irmãos, talvez nós precisamos observar a preocupação daquele que está à nossa volta, dos próprios irmãos que estão, que fazem parte desse corpo conosco, né, em um só, em Cristo. Olha a preocupação que Paulo tinha com os irmãos. Às vezes não sabe nem o nome do irmão. Mas olha como é interessante, porque Paulo está trabalhando aqui especificamente nesse momento com duas preocupações. Estou mostrando o Evangelho para vocês e eu estou dando a minha vida, cuidando de vocês. Aqui a gente cabe nós observarmos um outro ponto que é o quanto eu me preocupo. Vamos colocar assim: poxa, eu já sou uma pessoa antiga na igreja. Há pessoas que são mais novas no cristianismo. O quanto eu chamo um irmão, por exemplo, para estudarmos juntos a Bíblia. Nós temos irmãos que muitas vezes têm inúmeras dúvidas, mas não, nós esperamos um CPC, nós esperamos um estudo bíblico, quando, como irmãos, nós podíamos nos reunir mais. E claro que eu não estou aqui sendo hipócrita não, porque eu também tenho apanhado demais com esses estudos que nós estamos fazendo, né? Porque assim, eu me incluo nisso também. Nós poderíamos sentar, hoje, a pandemia veio e mostrou que a gente consegue conversar por videoconferência. Então assim, vamos supor que o Léo é um rapaz mais novo de conversão, vamos dizer assim. Poxa, eu conheço um pouco mais, por que eu não posso marcar quinzenal, uma vez por mês, para conversarmos a respeito da Bíblia, a respeito do Evangelho, por exemplo? Então veja que dentro do cuidado que Paulo tem com os irmãos de Tessalônica, muitos ramos podem sair desse cuidado a ponto de dar até a própria vida. E ultimamente nem carona a gente tem dado. Eu dou carona para Yasmin para ir embora, né? Mas eu dou carona para você, pelo menos carona. Mas assim, é uma brincadeira, mas que a gente precisa pensar. Porque o prazer, o egoísmo, ele tem tomado conta dos nossos dias. Irmão, não posso... Eu estou usando exemplos muito assim, simples, mas para a gente tentar entender a dimensão das coisas. A minha preocupação é tão grande que eu não quero nem saber como é que você vai embora. Eu sei que você mora perto de mim, mas meu irmão, eu vou pegar meu carro, quero rapidinho sair. Eu sei que você mora perto de mim. Sabe, exemplos assim, tão pequenos de um cuidado, né? E aí a gente vai desses exemplos pequenos até dar a vida por um irmão. Tá bom? Vamos caminhando aqui.
Então, não a glória dos homens, mas a glória de Deus. Aí Paulo começa a entrar aqui na questão de exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos, assim, querendo, estamos prontos, tal. Então, dentro desse relacionamento, e aí a gente, então, vai entrar no verso 9, e aí eu peço que alguém leia para a gente o final desse trecho aqui que as Bíblias dividem, no verso do 9 ao 12, por favor. Porque vos recordais, irmãos, do vosso favor e fadiga, de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, nos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procederes em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda que de maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viveres um modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Interessante, aqui eu quero destacar aquela outra escola filosófica que eu comentei dos cínicos. Por quê? Os cínicos, eles... Que nome? Cínicos? O nome já é esquisito. Qual era a ideia dos cínicos? A ideia é que eles não tinham bens nenhum, não tinham riquezas e não queriam isso. Eles rejeitavam todos os valores em questão de dinheiro, de fama, de poder, de reputação, mas eles defendiam essas ideias, eles viviam o quê? De acordo com a natureza, e assim, eles defendiam assim, você deve viver somente as necessidades básicas, ou com as necessidades básicas, e aí eles colocavam em cima disso a liberdade das pessoas. Então você vai ser livre se você viver somente com as necessidades básicas. Então assim, é muito interessante porque com esse pensamento eles não se envolviam com a sociedade. O que eles faziam? Eles defendiam as suas ideias, eles tinham os seus inúmeros seguidores, tá? Mas eles não caminhavam junto com a sociedade. E aí Paulo vem e ele vai fazer um contraste, dizendo assim, olha, eu caminho com vocês, o meu desejo é de estar com vocês, eu me preocupo com vocês, diferente daqueles que têm pregado uma ideia, a ideia, né? Defendido uma ideia com vocês, porém não vivem com vocês, não têm um relacionamento com vocês, né? E é curioso porque Paulo ele vai apontar aqui para algo financeiro, porque ele vai dizer que não vivemos à custa de nenhum de vós. E aí dentro desse contexto, qual é o insight da coisa aqui? Por que será que Paulo, ele diz que nós não vivemos à custa de nenhum de vós? Por quê? Para aqueles que compravam, que você falou, né? Justamente por causa disso. Veja que Paulo, ele trabalhou dia e noite e ainda pregou o evangelho. Por quê? Dentro da ideia de Paulo ali, ele não queria que a pregação do evangelho fosse influenciado por um fator que era muito destacado na época. Então ele disse assim, ele poderia muito bem exigir ali um sustento, como nós vemos igrejas sustentando Paulo nas suas cartas. Mas o que ele diz? Não quero nada de vocês, né? Eu vou trabalhar, não exigimos nenhum sustento de vocês, tentando assim, de forma alguma eu quero me equiparar com estes que vivem pedindo, extorquindo, e entendeu a ideia? Então assim, por quê? Paulo está colocando o evangelho em primeiro lugar.
Paulo está dizendo assim, não, se isso vai prejudicar o evangelho, então eu não vou fazer. Se isso vai prejudicar a proclamação do evangelho, eu não vou fazer. Apesar de ser o correto, né? Apesar de que eu teria condições, mas não, o evangelho precisa ser pregado. As pessoas os perseguidores já estavam colocando na cabeça das pessoas que o que Paulo queria era extorquir, que Paulo queria era enganar as pessoas. Entendeu? Então Paulo vem, né, e traz aí essa ideia. E aí é muito interessante aqui, eu quero destacar um ponto, porque olha o verso 11. E sabeis ainda que de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Sabe o que é curioso nós pensarmos aqui, quando a gente vai observar essa frase, né, essa ideia, nós precisamos pensar que cada um de vós, Paulo, dentro daquele cuidado que nós destacamos aqui, ele tem a preocupação do quê? De cuidar de cada um de vós. Individualmente. É claro que ele escreve para o grupo, mas veja que ele destaca algo muito importante aqui, o individual. A individualidade, a preocupação de forma individual com essas pessoas, com esse cuidado. Então veja que, ao mesmo tempo em que Paulo ele está defendendo a sua passagem ali diante de uma cultura, diante de um contexto, ele está dizendo assim, apontando, veja a diferença, nós cuidamos. Olha como é interessante o verso 12, né? A cada um eles exortaram, consolaram e admoestaram para viverdes o quê? De modo digno de Deus, né? Que vos chama para o seu reino e glória. Paulo então, vamos dizer assim, ele ensinou o evangelho, ele pegou no pé das pessoas, ele exortou, ele trouxe isso tudo com amor, né? Olha, você está errado, né? Mas há em Cristo a correção, né? Em Cristo há salvação. Então assim, precisamos entender essa ideia que Paulo faz aí do cuidado. Então, vamos caminhar mais um pouquinho, do verso 13 ao verso 16. Veja que Paulo ele vai colocar aqui outra razão, tá? Mas dentro ainda de toda essa ideia que ele está defendendo a sua passagem ali e fazendo sempre essa comparação. Então alguém lê para a gente aí do 13 ao 16, por favor. Veja que nós precisamos pensar em algo, e Paulo diz aqui, que há uma perseguição e há também um inimigo. E nós sabemos que Satanás vai fazer de tudo para que o evangelho não seja propagado, né? Ele não pode impedir mais. Desde o momento em que Cristo morre na cruz, ressuscita, então Satanás não pode mais impedir em momento algum a expansão do evangelho, mas de qualquer forma ele vai querer atrapalhar. Nós vemos Paulo citando, e ele vai dizer que Satanás depois
está impedindo ele de pregar e de evangelizar, né? Oi? 3 igrejas queimadas, isso no Chile agora essa semana, né? Eu vi, o Neito até mandou um negocinho, então assim, Satanás... que não se importa com essas igrejas queimadas, está só falando sobre floresta queimada. Pois é. E as igrejas estão aí também sendo queimadas. Veja que nós vamos voltar a isso, Felipe, também, daqui a pouco, quando nós vamos dar uma pincelada sobre a perseguição. Mas veja que, da mesma forma aqui, Paulo está fazendo uma relação ao que ele já disse no verso 6 do capítulo 1. Com efeito, vos tornais imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Então, assim, havia perseguição, eles estavam pregando ali o evangelho, e meus irmãos, o inimigo vai tentar de qualquer forma, impedir a pregação do evangelho, e isso, né, enfim, cada dia mais a gente tem visto esse ponto. Aí eu quero destacar aqui, que ele coloca que os irmãos estão parecidos, né? Se no capítulo 1, verso 6, ele está dizendo que vos tornais imitadores nossos e do Senhor, ele está dizendo a pessoa, mas aqui daí ele pega e faz uma referência às igrejas da Judéia. E é interessante porque lá haviam igrejas e igrejas, vamos dizer assim, né? As sinagogas onde os judeus compareciam, mas havia aquelas que tinham Cristo como Senhor, as igrejas genuinamente evangélicas, vamos dizer assim, né? E aí o que Paulo está dizendo assim, olha, vocês da igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica, vocês estão semelhantes àquelas igrejas, mas não uma igreja comum, a igreja em Cristo, que é assim que ele vai definir aqui, né? Imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Não uma igreja qualquer, mas, enfim, ele passa a dizer, olha, vocês estão vivendo o Evangelho. E aí ele vai continuar, né? Então ele diz assim, olha, aqui é como se fosse uma injeção de ânimo, né? Ó, vocês vão ser perseguidos. Não tem por onde correr. Vocês vão ser perseguidos. E meus irmãos, quero aqui puxar um parênteses para a nossa aula. O Felipe acabou de citar no Chile igrejas sendo queimadas. Será que nós estamos preparados, ou você já pensou em alguma perseguição? Ou talvez você acha que isso não vai chegar no Brasil? Já cita para mim, Felipe, um exemplo de perseguição que nós temos. Não vou dizer aqui no Brasil recente, mas um negócio recente que eu vi agora. Recentemente um elenco dos Vingadores começaram a fazer campanha do pai. Um monte de atores apareceram, menos um, que fez o Senhor das Estrelas. Por causa disso, fuçaram a vida dele pela escolha dele de ser cristão. Se ele pensar de um outro jeito, fizeram o famoso cancelamento, ou seja, a censura, a moda AI-5 dos progressistas. Depois disso, o Terry Crews, que fez o Júlio, todo mundo deu Cristo, foi lá e defendeu o cara. Foram atrás dele também, não importa se ele é negro, ele ajudou o cara lá que, entre aspas, é do mal, então ele não é negro de verdade. Isso só porque o cara é cristão persegue abertamente, isso porque ele é famosão. Imagina numa faculdade, tipo a minha que eu fiz ano passado, ainda bem, senão não ia terminar. Imagina, lá, eu disse abertamente que era cristão e ninguém pegou meu pé, graças a Deus. Mas dá uns 2 anos, se alguém como eu chegar lá, colocar um escrito na parede, e os meus vão arrancar lá de novo,
do jeito que eu coloquei e desperdiçar, puxar em cara, você acha que ele vai ficar bem? Vamos quebrar o cara. Porque não faz parte da panelinha da igualdade deles. Veja que o Felipe citou assim, perseguições diretas. Nós vemos aqui que as pessoas perseguiam Paulo e tentavam matar, né? Enfim, judiar, como Paulo foi preso, foi açoitado, tal. Só que nós precisamos pensar que nós já sofremos perseguições. Se você se opõe ao homossexualismo, se você se opõe a grupos, né, as minorias que têm tentado se fazer grande no nosso país. Os oprimidos que querem ser os oprimidos que agora são os opressores, os hipócritas que na época do AI-5 ficavam tudo resistindo, mas agora eles são os perpetradores do próprio AI-5. Se você vai contra eles, os movimentos ditos felizes e igualitários a respeito deles, você é moído. Pois é, então assim, veja que hoje nós sofremos perseguições. E aí nós precisamos, então, parar e refletir, poxa, no meu trabalho, no meu convívio, quando eu, de certa forma, escuto falar sobre o aborto, qual é a minha posição? Eu fico quieto? Ou eu comento algo, ou eu vou pregar o evangelho em relação a isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque você tem duas opções. Você pode dizer assim, não vou nem entrar nessa discussão. Por quê? Porque você sabe que você vai sofrer perseguição. Você vai sofrer represária, porque você é contra, mas contra o quê? Você vai ali apresentando o evangelho. Então, nós já sofremos perseguições. Mas aí a gente pode até pensar, poxa, tá, beleza, é tolerável. Paulo estava aqui sofrendo perseguição. Eu me lembro de uma palavra do diretor do seminário, eu não sei se a frase é dele ou não é, mas enfim. Certa vez ele disse assim que, poxa, você fala que morre por Cristo, mas nem levantar da cama no domingo de manhã você levanta para ir para a igreja. E como é que você fala que você morre por Cristo? Veja que as coisas estão começando a mudar no nosso país. O ministro da Educação, ele vai simplesmente defender a família e ele é extremamente julgado por isso. Os valores que nós temos bíblicos, eles estão assim sendo atacados constantemente. E aí eu pergunto novamente, nós estamos preparados para uma perseguição? Ou você já parou para pensar a respeito de uma perseguição cristã, que o negócio vai se intensificar? Felipe, muitas vezes dentro da fábrica, numa faculdade, o cristão alguém faz uma piada, né? A gente fica triste, já fica cabeça baixa, Paulo sacudia fora da roupa e já ia pregar em outro lugar, né? Sim. Então o próprio cristão ele está muito assim, né? Eu não... mais sofrer esse tipo de... Sabendo que vai sofrer, mas não está preparado para sofrer. Então, mas esse é o ponto. E até onde vai o preparo? No sentido de que nós temos nos baseado na palavra de Deus. Veja que Paulo, ele coloca aqui primeiro vocês foram imitadores nossos. E aí vocês são, então, imitadores agora da igreja. Ou seja, são pessoas que estavam aprendendo do Evangelho, estavam buscando o Evangelho. Agora, muitas vezes, nós não nos manifestamos diante de uma atitude de perseguição, porque nós não, até mesmo conhecemos. Só porque o meu pastor falou que não pode, né? Não é que a Bíblia... Não é porque a Bíblia diz isso, não. Eu ouvi dizer... É aquela coisa, né? Se alguém chega para você e diz assim, mas por que você não pode matar? Porque é feio. Porque Deus disse, tá, mas e aí? Sabe assim,
coisas. Então nós vemos Paulo destacando essa ideia. E assim, eu acho que também nós vamos tendo essa sensibilidade da perseguição, quanto mais nós nos aprofundamos na palavra de Deus, quanto mais nós buscamos conhecer do Senhor, porque é interessante nós pensarmos que a palavra de Deus, ela está em ação, ela é ação. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós é que nos traz todo esse entendimento. Então, a palavra de Deus, quando nós a estudamos, quando nós os buscamos, enfim, é uma palavra em ação. Ela não é um livro morto, ela não é um livro de história. Quanto mais nós buscamos compreender as coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida. Nós saímos dessa aula, nós estudamos aqui, eu vou caminhar já para o fim. Nós estudamos a palavra de Deus, não é simplesmente para sair daqui e dizer, legal, pô, Paulo, tal. Não, nós precisamos entender isso e orar a Deus dizendo assim, Deus, que o Espírito Santo de Deus me incomode assim de forma, por causa da palavra de Deus, por causa da palavra de Deus em ação. É tanta coisa aqui, mas vamos caminhar para o final, que já são 11h05, tinha bastante coisa aqui para a gente tratar dentro desse assunto, Por exemplo, no verso 15, quando a perseguição, ele vai tratar a ideia de mataram Jesus também. Então, eu não estou me lembrando um texto aqui, eu estudei o Bendito, não anotei, que Paulo, acho que enfim, depois se eu lembrar eu falo. Mas é a ideia que assim, olha, Paulo está dizendo assim, eu fui perseguido em Listra, eu fui perseguido aqui, ali. Você que é cristão, você vai sofrer perseguição. Eu não me lembro agora o verso que é aqui, enfim, eu li, não anotei, mas Paulo vai trazer essa ideia, e ele coloca muito claro, olha, se você é cristão, você vai ser perseguido. Dentro aí dessa ideia. E, enfim, vamos caminhando aqui para os versos finais. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo. Veja que Paulo ele está se colocando, eu vou lendo aqui, eu já vou comentando, tá? Então veja que Paulo aqui, ele é colocado na ideia de órfão, de alguém que foi deixado, tá? Então, ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém de coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir vê-los pessoalmente. Traz novamente aquela ideia de assim, nós estamos juntos. Ainda que eu não estou aí com vocês devido às perseguições, devido a tudo que está acontecendo, mas nós estamos juntos, em coração, como uma só família, nós estamos juntos. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo Satanás nos barrou o caminho. Porque a perseguição de Paulo, em Paulo ali por causa do Evangelho, estava muito feroz. Então assim, Satanás vai tentar minar de todas as formas para que o Evangelho não chegue ali. Se Paulo voltasse logo em seguida ali em Tessalônica, ele causaria outro tumulto, causaria outra situação. Então ele está dizendo assim, olha, mas o meu desejo é estar com vocês, tá? Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Nós precisamos aqui pensar que Paulo ele não está de forma alguma trazendo essa glória e essa alegria para si. Tá? Nós precisamos lembrar e ter em mente que 2 Timóteo 3,11, lê para a gente, tem aí? Você está vendo? Então, se você quiser viver o verdadeiro Evangelho,
piedosamente em Jesus Cristo, está dizendo, né, em 2 Timóteo, então você vai ser perseguido. Então, tira da ideia essa coisa de que assim, que molezinha esse evangelho, e a moda hoje é ser cristão, né? A moda, enfim, hoje a moda é ser chamado de crente, né? Então assim, e aqui cabe até aquela avaliação, né, que o Raul fez na semana passada. Estou sendo perseguido? Não estou sendo perseguido. Opa, então eu preciso ver como é que eu estou vivendo, porque se eu não estou sendo perseguido, talvez eu seja um dos perseguidores. Então são duas condições, ou perseguido ou perseguidor, né? Então cabe aqui nós observarmos, né? Obrigado, viu, Yasmin? Então nós caminhamos aqui dentro desses versos finais, e Paulo está dizendo assim, não é... Quando ele coloca a glória e a alegria, veja, é a glória por quê? Porque eles estão vivendo de modo digno do Evangelho do Senhor. Então assim, louvado seja Deus, nós nos alegramos, nós damos glórias a Deus pela conduta que os irmãos têm tido. Então assim, não deu para a gente olhar muito a fundo esses versos, principalmente esses versos finais de 17 a 20, porque Paulo diretamente, assim, de forma mais impactante, ele vai tratar essa ideia do cuidado com os seus irmãos, né? Dessa aproximação, dessa preocupação entre os irmãos, tá bom? Mas é aquela coisa que nós dissemos já no começo, né? É um texto longo, onde tem muitos princípios bíblicos, né? Muitas ideias que dá para a gente tirar, mas a gente tem um tempo aí, mas é bom porque quisera Deus aí que você se aprofunde um pouco mais nesse texto, busque um pouco mais, pegue na sua Bíblia, sempre tem marcações de referências, então vai aqui, vai ali, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês.